basicamente nós vamos trabalhar com restinhos de fios. Então, aqui eu tenho lã, lã e lã, fio de algodão, e aqui uma lãzinha de pompom. Minha gente, tudo em tom de rosa, e aqui, na verdade, a gente não tem nenhum fio específico. Eu tenho vários fios. Eu tenho a lã harmonia, lã fofura. Aqui eu tenho linha Clea Mil, e aqui eu tenho uma lãzinha, né, de pomponzinho. A agulha que eu vou utilizar será a agulha de 3,5 milímetros. Ao trabalhar com a lã fofura, eu vou trabalhar com 2 cabos e eu inicio utilizando a minha cor mais clara. Você aí vai poder iniciar com a cor da sua preferência. Eu vou cortar aqui o cabo que tá sobrando, porque eu puxei 2 cabos e aí vai embolar. Então, a gente começa fazendo o círculo mágico, tirando do dedo, mantendo seguro. E aí, minha gente, puxamos. Primeira alça, travamos e fazemos aqui, olha, 1 e 2 correntes. Laçamos e ao redor do anel, nós vamos trabalhar aqui. 1 ponto alto, laçamos, 2 pontos altos. Fazemos 1, 2, 3 correntes, laçamos e mais uma vez, uma sequência de 3 pontos altos. Então, o primeiro, agora você vê o segundo e o terceiro. 1, 2 e 3 correntes, laçamos e fazemos 3 pontos altos. O primeiro, o segundo e agora o terceiro. 3 correntes e pela última vez uma sequência de 3 pontos altos. Esse cabinho eu vou deixar aqui de lado, então vou fazer aqui, ó, primeiro ponto alto, segundo ponto alto, terceiro ponto alto. Uma corrente, laço, passando a agulha pela minha terceira corrente inicial, puxo a laçada e eu arremato de 2 em 2, fazendo um ponto alto na horizontal. Aqui eu alargo e, minha gente, estes cabinhos que eu deixei aqui, eu vou puxar para fechar o miolinho do início do meu quadrado perfeito. Você vai poder trabalhar a alternância de cores da maneira que você mais gostar. Eu vou trabalhar esta carreira que vem a seguir com a mesma cor. Então, eu farei 1, 2 e 3 correntes para iniciar, vou laçar e ao redor do ponto alto da carreira anterior, eu faço aqui 2 pontos altos, totalizando 3 pontos iniciais. Faço uma corrente, laço, na continuidade de 3 correntes eu faço 3 pontos altos. Você viu o primeiro, agora o segundo e temos o terceiro. Faço 3 correntes, eu laço no mesmo intervalo, mais uma vez, eu faço 3 pontos altos. E agora, você vê o meu terceiro. Faço uma corrente, laço, intervalo, faço 1 ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. 3 correntes, eu laço no mesmo intervalo. Novamente, a sequência de 3 pontos altos. Você vê aqui o segundo e agora você está vendo o terceiro da continuidade. Uma corrente, laço, estou na extremidade, é o cordão de 3 correntes, eu faço aqui 3 pontos altos. E agora, você já observa o meu terceiro. Faço as 3 correntes, eu laço e mais uma vez, no mesmo intervalo, faço
os meus 3 pontos altos. Você acompanhou o segundo e agora o terceiro. Pela última vez nesta carreira, uma corrente, vou laçar e lá no meu intervalo inicial, aonde eu já tenho uma sequência de 3 pontos, eu vou encerrar fazendo mais 3 pontos altos. Você vê agora o terceiro e na extremidade eu faço uma corrente, laço, na minha terceira corrente eu passo a agulha e eu faço um ponto alto na horizontal. Mais uma vez eu tenho esta carreira encerrada. Próxima carreira com a mesma cor aqui para mim, então 3 correntes, laço ao redor do ponto alto, feito na horizontal. Na carreira anterior, eu faço 2 pontos altos e tenho meu primeiro bloquinho. Faço uma corrente, laço e no intervalo dos 2 bloquinhos da carreira anterior, eu faço um novo bloquinho. Então, você acompanha o segundo ponto alto e agora o meu terceiro ponto alto. Faço uma corrente, laço, é extremidade, então eu faço aquela sequência de 3 pontos altos e agora você vê o meu terceiro, eu faço as 3 correntes de intercalamento, laço e mais uma vez eu faço os 3 pontos altos, fechando, né, a minha sequência de pontos de extremidade. Olha lá. Faço uma corrente de intercalamento, eu laço entre um bloquinho e outro. Nesta carreira eu terei um novo bloquinho. Então, eu faço aqui 3 pontos altos. Uma corrente, estou na extremidade. A nossa sequência, né, de 3 pontos altos, você está vendo aqui o terceiro, faço as 3 correntes de intercalamento e repito a sequência de 3 pontos altos no mesmo intervalo. Então, aqui você vê o meu terceiro ponto e mais uma vez a gente tem a extremidade feita. É corrente para intercalar e entre um bloco e outro na carreira anterior tem uma corrente por onde eu passo a agulha e faço um bloco de 3 pontos altos nesta carreira. Minha gente, vamos lá fazer então esta carreira por completo desta forma. Após 3 carreiras com a minha primeira cor, eu aqui vou arrematar, eu vou tirar este cabo da execução, deixando sobrar aqui um pouquinho. Vou trazer o cabo para fora por completo e depois eu faço o arremate dele, tá? Eu vou trabalhar assim. Agora eu vou com a minha segunda cor, então é o meu tom de lilás do meio, tá bom? Não é nem o mais claro, nem o mais forte. E eu vou aqui trazer este cabo para execução, vou colocar aqui onde eu parei, olha, deixa assim. Este cabo depois a gente arremata, tá bom? Eu vou deixar ele aqui, depois eu travo ele. E aqui ao redor eu vou pôr os meus primeiros pontos, né? Então, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2 e 3 correntes, eu vou laçar, eu vou fazer 2 pontos altos, olha, o primeiro e aqui o segundo. Vou alargar, vou pegar este cabinho, vou aqui ajustar e, minha gente, eu vou trazer ele aqui por trás, ó, aqui pra dentro. Vou passar a agulha bem no miolinho dos pontos que eu fiz agora, ó. Puxo esse cabinho aqui pra dentro. Depois eu me preocupo em fazer arremate propriamente dito. Só deixo ele aqui pendurado no avesso, tá bom? Pra eu trabalhar sem ficar com um monte de cabo no meio aqui, né, da gravação. E aí, olha, com esta cor, eu vou trabalhar, pessoal, por 2 carreiras. É o quadrado perfeito, mas agora 2 carreiras. Então, uma corrente, eu laço e no próximo intervalo de corrente, eu vou fazer o bloquinho de 3 pontos altos. Você viu o segundo e aqui você viu o terceiro. Eu faço uma corrente no próximo intervalo, mais uma vez 3 pontos altos. O segundo e aqui o terceiro. Uma corrente, estou na extremidade. Aí a sequência sempre é
3 pontos altos, você tá vendo o segundo e agora o terceiro, as 3 correntes e mais uma vez, no mesmo intervalo, a sequência de 3 pontos altos. E agora você vê o terceiro. Olha lá a extremidade. Eu faço uma corrente, eu laço e no intervalo da carreira anterior, eu vou trabalhar nesta carreira 3 pontos altos. Tá vendo só? É a mesma execução, processo se repete, mas agora eu farei 2 carreiras com esta cor. Então, olha lá, eu aqui já fiz as minhas 2 carreiras, né, com meu segundo tom de lilás. Aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Eu vou tirar este cabo da execução, eu deixo sobrar um pouquinho aqui, ó, tá? Tô tirando o cabo. Não uso ele por enquanto. Trago o cabo aqui pra fora e depois a gente faz arremate com ele, tá? E aí eu venho e eu vou utilizar o meu tom mais escuro de lilás. Então, eu venho pro roxo mesmo, né? Aquele roxão. Aí, a gente vai fazer assim, olha. Deixa o cabo acompanhando. Aqui você vê que eu tô pegando um cabo somente, porque o Harmonia, ele tem o dobro da espessura do Fofura. Tanto que o Fofura, eu utilizo 2 cabos, né? É por isso que vocês veem desta forma. Mas, olha, deixa aqui sobrando. A gente vai fazer aqui o primeiro pontinho, ó, traz o cabo aqui. Vou trabalhar uma carreira de pontos baixos ao redor do meu quadrado perfeito. Então, eu vou fazer aqui assim, olha, um ponto baixo, deixa eu alargar aqui só para eu ajustar, deixar bem ajeitadinho, porque ajuda, né? Então, você viu que eu fiz aqui um ponto baixo ao redor do ponto alto da carreira anterior, e eu ainda vou fazer mais um, olha, eu passo aqui a minha agulha, deixando esse cabo aqui, olha, esse cabo aqui atrás, ele segue, deixa ele seguindo por dentro do ponto, porque facilita na hora de você fazer acabamento, tá? Então, foram 2 pontos baixos ao redor do ponto alto feito na horizontal da carreira anterior. E aí, aqui, gente, nós vamos fazendo, olha, um ponto baixo para cada ponto que você tiver feito na sua carreira anterior. Ó, você vai vendo aqui que eu tô fazendo um para cada um, ao redor eu faço um, né? Fechamento de pontos, sempre fazendo um. Olha aqui, ó. Olha como é tranquilo, né? Porque é um pontinho, tá? E eu vou continuar fazendo assim, porque eu quero chegar lá na extremidade, que eu quero te mostrar como é que você faz para manter o tamanho do teu quadrado perfeito sem perder o formato, porque se a gente não fizer o formatinho bem legal lá na extremidade, a gente perde o formato de quadrado perfeito e acaba tendo uma extremidade que vai virar, vai ficar assim para dentro ou assim para baixo. Então, você vê que eu cheguei na extremidade, eu já fiz um ponto baixo, eu vou fazer 2 pontos baixos, vou fazer 2 correntes somente e mais uma vez eu vou fazer 2 pontos baixos. Olha, você percebe que eu mantenho o desenho, tá quadradinho? E aí eu continuo fazendo um ponto baixo, né? Para cada pontinho que a gente tem à nossa frente. Eu vou fazer o contorno por completo e aí eu volto. Para encerrar a carreira, a gente vem aqui, faz aquelas 2 correntes e lá no teu primeiro ponto baixo, ó, você passa a agulha e você vai fazer um ponto baixíssimo, tá? Nessa carreira que a gente vai iniciar agora, a minha proposta é que a gente traga um elemento de relevo para a peça. Mas assim, é um elemento de relevo bem delicadinho. Aqui você tá vendo, olha, que a lã, ela desfiou. E aí eu tenho que consertar isso, eu não posso continuar com a lã desfiada. Ó, tudo resolvido, tá?
Então, a gente vai pôr um relevo bem delicadinho, tá bom? Nada muito marcante, mas lá no contexto da peça a gente vai perceber que tem algo a mais ali. Então, é assim, olha, faz uma corrente para iniciar a carreira e, basicamente, para cada ponto baixo, você terá um ponto nessa carreira, tá? E na extremidade, a gente vai trabalhar da mesma forma que nós trabalhamos anteriormente, porque nós precisamos manter o aumento, tá? Não pode esquecer o aumento, não. Então, assim, ó, eu fiz o primeiro ponto baixo e eu vou fazer aqui 3 correntes. Vou passar minha agulha na primeira corrente, lá na base, e com um ponto baixíssimo eu transformo em picô. Eu pulo um pontinho de base e eu faço um ponto baixo. Mais uma vez, eu faço mais um ponto baixo. Aí, mais uma vez, a gente faz as 3 correntes, transforma em picô. Pula um pontinho de base, no próximo ponto é ponto baixo. E começa de novo. Faz o ponto baixo, faz as 3 correntes, transforma em picô, pula um pontinho, faz lá o ponto baixo. Mais uma vez, ponto baixo, faz as 3 correntes, transforma em picô, pula um ponto, no próximo, ponto baixo. Ponto baixo para iniciar, faz as 3 correntes, transforma em picô com um ponto baixíssimo, pula um ponto, no próximo ponto, ponto baixo. Reinicia, então, ponto baixo, as 3 correntes, sempre passando a agulha na base e o ponto baixíssimo para transformar em picô. Pula um ponto, no próximo ponto, ponto baixo. Reinicia com ponto baixo, 3 correntes, vem aqui, olha, na base, faz um ponto baixíssimo, transforma em picô e prende com ponto baixo. Faz um ponto baixo, faz as 3 correntes, faz o picô, pulando um pontinho de base, eu estou na extremidade, eu vou prender fazendo um ponto baixo, faço mais um ponto baixo, faço 2 correntes, ainda na extremidade, faço 1, faço 2 pontos baixos e aí eu volto a fazer o picô. Então, olha, 1, 2, 3 correntes, transformo em picô, pulo um ponto de base, no próximo ponto, ponto baixo e reinicio. Ponto baixo, 3 correntes, faço aqui o meu picô, pulo um ponto de base, ponto baixo. Olha lá como é que vai ficando, ó. Você vai ganhando um elemento que neste momento ele está plano, você vê ele plano. Mas quando nós formos fazer a próxima carreira, ele vai ficar em pezinho, tá bom? Então, é na próxima carreira que você vê o elemento ficar em relevo, tá joia? Vamos lá então, minha gente. Eu vou fazer aqui, olha, essa minha segunda carreira, né, com esta cor por completo, e aí na volta a gente vai trocar de cor. Aí, olha só, eu cheguei no final da carreira, tá bom? Aí o que a gente tem que fazer é basicamente o mesmo que a gente já vem fazendo. Eu venho aqui, né, eu vou cortar meu cabo, eu trago o ponto pra fora e eu deixo ele para que eu arremate depois. Eu só não vou deixar ele assim para frente, porque este cabo ele é mais grosso que os outros. Então, eu vou trazer assim, ó, dando a volta, trago para frente. Aí, eu venho aqui, peraí, deixa eu achar o ponto certo, aqui. Eu venho aqui, ó, eu vou levar para trás, né? Para ele ficar aqui atrás de uma forma mais organizada, vamos pensar assim. E aí, eu volto a trabalhar com este tom aqui. Não é o primeiro tom, tá? É o segundo tom. Eu vou fazer o movimento inverso. Então, eu tive claro, médio, escuro. Agora, eu farei médio, claro e então de novo escuro. Eu faço o movimento inverso. Tudo bem? E aí, eu estou aqui com o meu cabo, eu vou pôr um pontinho na agulha para facilitar a minha vida. Eu gosto de deixar cabo sobrando, porque me ajuda na hora de fazer os arremates, tá bom? Minha sugestão é que a gente sempre comece por extremidade, porque o nosso quadrado perfeito, vocês perceberam que a gente termina o quadrado perfeito exatamente na posição
que eu inicio a próxima carreira. Então, por isso que a gente não começa assim aqui no meio. Nesse ponto, embora eu não esteja trabalhando exatamente a técnica do quadrado perfeito, eu vou manter o ponto. Então, eu vou começar aqui na extremidade, tá bom? Passo a minha agulha ao redor das duas correntes. Eu aqui, olha, vou pôr um ponto baixo. Olha lá. Na extremidade, eu vou manter 2 pontos. Então, olha, eu faço o segundo já. Tenho 2 pontos baixos, tá bom? Nessa carreira, lembra que eu falei que a gente ia colocar o relevo? Que ia aparecer o relevo? Então, é assim, olha, basicamente, aonde é ponto baixo, você fará um novo ponto baixo. E aonde é picô, você fará um ponto baixo, pegando o ponto por trás. Então, vamos lá, ó. Ponto baixo é o que eu tenho à minha frente. Eu aqui vou fazer um ponto baixo e você percebe que eu faço cabo acompanhar. Fiz lá, tá bom? Eu tenho um picô. Esses cabos vão ficar aqui atrás, eu não quero assunto com eles agora. Minha agulha fica atrás do ponto picô. Eu vou trazer aqui a imagem mais aqui perto, isso aqui vai ficar bom. Ó, atrás do ponto picô, vou alargar o meu que eu quero te mostrar o que você tem que fazer, ó. Tirando tudo que eu quero que você veja. Tá vendo essa alcinha aqui? É essa alcinha que você tem que encontrar, tá bom? Então, vamos lá. Agora você sabe o que você tá procurando. Deixa o cabo aqui atrás, não queremos assunto com ele, tá? Estou atrás do ponto picô, eu venho aqui pra frente, pegando aquela alcinha que eu te mostrei, abraço a alcinha, volto lá pra trás, eu ponho o cabo, ó, olha aqui, ó, o cabo de novo acompanhando, puxo uma laçada, com nova laçada eu vou arrematar porque é ponto baixo. No próximo ponto, faço um ponto baixo, normalmente, ó. Venho pro próximo ponto, e aqui eu vou fazer ponto baixo. Só que eu tô arrumando esse cabinho para ele seguir comigo, tá? Não ficar confuso lá atrás, ó, ponto baixo. Eu tenho sempre 2, né? Então, o próximo ponto, a gente sabe que é o quê? Ponto baixo. Novamente, a picô, tá? Então, olha, a agulha tá aqui atrás, abraça aquele cabinho e faz um ponto baixo. Deixa eu alargar. Olha aqui, ó. Olha o picô ficando em pé. Tá vendo ele em pé? Então, é um relevo bem levinho, mas são os pontinhos que vão ficar em pé no nosso quadrado perfeito. Viu? Percebeu o que é? E aí a gente continua seguindo esse esquema. E lembra, né? Lá naquele cordãozinho de 2 correntes, que é o que a gente tem na extremidade, a gente vai manter 2 pontos baixos, 2 correntes e 2 pontos baixos, porque eu preciso manter o tamanho do quadrado, tá? Não pode esquecer disso. Sempre fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo que você tenha. Aonde é picô? O ponto baixo que você faz é pegando por trás, e aí, quando você faz o ponto, automaticamente o picô ergue. Olha lá ele ficando em pezinho, ó. Olha que legal. Tá vendo? Então, é um detalhe tão, assim, singelo, né? Que não fica uma coisa marcante no sentido de um ponto enorme. Vai ficar bem delicadinho e existe, né? Algo que é diferencial. Eu tô chegando aqui na extremidade, eu vou fazer essa extremidade aqui com vocês, e aí depois eu sigo fazendo aqui o meu, né? Mas olha, você tá vendo que eu continuo, né? Um ponto baixo para cada ponto. Aonde é picôzinho, eu faço o ponto baixo em relevo. E aí, quando a gente chega na extremidade, né? Ó, 2 pontos baixos, 2 correntes, no mesmo intervalo, fica bem apertadinho, tá? 2 pontos baixos, ó. E aí, bora lá, né? Um ponto baixo para cada ponto. E aonde é picô, o ponto baixo é feito por trás, deixando o picô em relevo. Ai, gente, fala pra mim se não é bonitinho de viver. Eu gosto. Vou fazer então, ó. Vou fazer por completo aqui minha carreira e eu volto. Cheguei ao final, gente, da carreira. E olha, eu realmente fico encantada com as cores brincando, né? Com o que acontece, assim. Fica um desenho muito bonito.
Eu gosto bastante desses desenhos. Aí, olha, a gente volta a trabalhar, eu vou usar aqui a tesoura para apontar, ó, a gente volta a trabalhar essa ideia de quadrado perfeito, tá bom? Só que tem um detalhe, a minha carreira anterior não é de bloquinhos de pontos altos. Isso quer dizer que eu não tenho a marca das correntes para eu fazer os blocos nessa carreira, né? Então, o que eu vou ter que fazer? Basicamente, eu vou trabalhar sobre o ponto baixo que faz a vez da corrente. Eu tenho que manter a posição. Então, eu vou começar a carreira da mesma forma. Olha, 1, 2 e 3 correntes, que é o formato que eu uso para começar. Eu vou laçar e eu vou voltar a agulha um pouquinho aqui para trás para eu poder fazer nesse intervalo aqui. Então, eu faço aqui, ó, eu volto um pouquinho lá para trás. Mas não é nada demais, não. Funciona normalmente, ó. 1 e 2 pontos altos. Porque extremidade é bloquinho de 3 pontos. Olha aqui, bloquinho de 3 pontos, ó. Viu? Faço uma corrente de intercalamento e, como eu disse, eu vou trabalhar o ponto na posição que a corrente estaria. Então, vamos analisar. Preciso que você preste atenção, porque o seu aí, você vai ter que fazer o mesmo. O meu primeiro intervalo de corrente tá aqui, mas é claro que daqui até aqui tá longe pra caramba, né? Isso quer dizer que se eu tivesse feito as carreiras assim, sempre assim, entre este ponto e aonde eu estou, eu teria um bloquinho aqui no meio. Ele não existe porque eu fiz as carreiras com pontos baixos e com ponto picô. Então, continuou crescendo, mas não nesse formato, por isso eu não tenho a marca. Então, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar a minha agulha de tal forma que eu tenha aqui no meio um novo bloco. Então, eu tenho a extremidade, esse bloco não pode ter bloco aqui em cima, mas eu posso ter um bloco aqui. Olha, aqui, por exemplo, eu posso fazer. Então, olha o que eu vou fazer, ó. Vou laçar, eu vou passar a minha agulha na corrente, ou melhor, na corrente não, no ponto baixo, e eu vou fazer 3 pontos altos. Eles não existem na minha última carreira do Granny Square, do quadrado perfeito. Eu estou incorporando, eu estou adicionando, porque se eu tivesse feito a continuidade, ele existiria, tá bom? Faço uma corrente, eu laço, e agora sim, ó, eu consigo chegar no ponto baixo, que seria, eu peguei só uma alça, quero pegar aqui os dois. Eu aqui passo a agulha no ponto baixo, que está na posição da corrente, lá embaixo, na minha carreira do Granny Square. Olha lá direitinho, ó, a alegria que fala, ó. Aí laça, né? Faz uma corrente, vem aqui, ó. Tem que vir aqui na posição, tá? E você vai continuar a posição, ó. Faz os pontos altos. Ó, tá vendo aqui? 3 pontos altos no mesmo pontinho. Ó a situação se formando, tá voltando o Granny Square. Mais uma vez uma corrente, eu venho aqui na posição aonde seria, né? O bloco de 3 pontos altos. Se eu tivesse fazendo o Granny Square. Olha lá. É corrente, eu laço, venho na posição. Sempre se orienta por esta última carreira do Granny Square. Ela é o seu direcionamento. Não importa o que tem anteriormente na carreira que a gente fez, né? Ó, aí eu venho aqui. Na extremidade, antes de eu chegar aqui, eu tenho que adicionar um bloquinho. Opa, você não tá vendo, amiga? Ó, antes de chegar aqui, eu tenho que adicionar um bloquinho. Então, eu vou adicionar aqui o bloquinho. A mesma coisa que eu tive que fazer lá na outra ponta. Eu faço aqui, ó. 2 e 3. Uma corrente, tô na extremidade, eu trabalho extremidade como eu sempre trabalhei. Eu vou fazer os 3 pontos altos, então, ó, 2, e aqui, minha gente, 3. Volto a fazer 3 correntes, tá? Não é mais 2, não, porque 2 é quando eu tô fazendo ponto baixo, tá bom? Mais 3 pontos altos aqui no mesmo intervalo, fica tudo justinho. Mas pode fazer que é a alegria que fala, dá certo. Olha lá, tá bom? Extremidade feita. Uma corrente, tenho que adicionar o bloquinho, não esquece, tá? É preciso, não tem a marcação do ponto baixo lá naquela carreira, porque a gente parou de fazer Granny Square, a gente foi para ponto baixo. Mas a gente faz como se tivesse. E aí eu venho aqui na marcação da corrente. Olha lá.
Vou fazer esse aqui, eu vou te mostrar como é que tá ficando. Vou alargar. Olha lá, ó. Olha lá o Granny Square voltando a acontecer, ó, tá vendo? E eu tô seguindo a marcação. E os lindos picôs, que estão tudo em pezinho. Gosto desses picôs em pezinhos. Minha gente, vou lá, ó. Eu vou fazer aqui a minha carreira por completo, eu volto pra te mostrar.